Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, vocês estão vendo aí o circo, né, que a mídia está fazendo sobre esse indulto, esse perdão, essa graça que o presidente Bolsonaro deu o deputado Daniel Silveira e que pretende também dar anistia a outros condenados pelo STF de forma arbitrária, né, como o Alan dos Panos, o Zé Trovão, o Roberto Jefferson e etc. Então, vamos parar para pensar um pouquinho aqui, família. Enquanto a mídia está dando esse holofote todo a esse caso, outras coisas estão acontecendo aí com o Brasil, como a entrega do nosso patrimônio. E é nisso que, antes de falar especificamente desse assunto, eu preciso que você entenda o que é ser patriota, tá certo? O povo aprendeu, foi instruído, foi ensinado, foi doutrinado a achar que defender um político é ser patriota. Isso é o oposto de ser patriota. A pessoa que é de fato patriota, que ama seu país, ela defende acima de tudo a nação e cobra do político que estiver lá, seja ele qual for, que zele por essa nação, faça dela uma nação cada vez mais forte. Essa falta de amor do brasileiro para com seu país, ela se manifesta em todas as classes. E eu tenho um vídeo do nosso querido irmão Alan, do SOS Oficina. Inclusive vou deixar o cardzinho no final do vídeo para você clicar e conhecer o canal dele, vale muito a pena, principalmente você que quer entender um pouco mais sobre manutenção do dia a dia das oficinas, vai estar aí. E ele manda dois vídeos interessantíssimos para a gente. O primeiro são garis, profissão digna, muito decente, mas que estão fazendo um ato indigno ali. E eu quero que você veja junto comigo. Tô filmando. Oi. Isso é um absurdo que você está fazendo. É um absurdo. Idiota. O vídeo é curtinho, mas ele machuca, não é, família? Machuca qualquer brasileiro que sabe que o problema do Brasil não é a nação, não é a terra, são os seus políticos. Então, se eles estivessem ali com as caras dos políticos em uma bandeira desenhado e tivesse ali carregando lixo, era mais do que certo, né? Usasse, por exemplo, as camisas dos partidos, mas usar a bandeira nacional, meu irmão, é imperdoável. Se isso fosse nos Estados Unidos, dá briga na hora. As pessoas não iam apenas filmar. Lá eles não aceitam esse tipo de coisa. E tanto é que eu vou mostrar a você um veterano das tretas e uma bandeira cai do chão. E veja a reação dele, totalmente diferente dos garis. Olha só. Isso aí eu destaco, deixo claro aqui, que o Lula é a pior parte dessa maçã podre. Não tenha dúvida disso e eu vou explicar por quê. Mas agora o PT fez uma coisa que eu considero muito boa para o país, que foi atrasar a privatização da Eletrobras. A pior coisa do governo Bolsonaro é o entreguismo que Paulo Guedes está fazendo, que a gente chama carinhosamente de Paulo Jegues. Se você quer ter uma prova do que é de fato as privatizações, basta dar uma olhada na economia do Rio de Janeiro. O Estado está quebrado, não é mais dono de nada, cada vez deve mais e precisa tanto dos outros estados como do seu próprio povo ser explorado para que ele continue sobrevivendo. Quando eu digo ele, é a máquina pública. Outros países que privatizaram até a água, a sua população se viu em estado de miséria. Privatizações são negociatas para entregar o formidável patrimônio público. Palavras de Dr. Enéas, e cada vez se prova mais. Ah, quem é esse cara? Eu cheguei no canal dele agora. Não acredite em mim não, meu irmão, eu não sou ninguém. Mas você procure os nacionalistas de verdade, economistas que estudaram fora, e ao contrário dessa maioria, como Paulo Jegues, que aprendeu a entregar a sua nação, os caras aprenderam a administrar, a como fazer essa nação ser grande. E eles estavam no Prona. Partido que foi extinto, foi engolido. Mas eles deixaram um livro muito interessante que eu recomendo sempre aqui. Globalização versus Desenvolvimento, de Adriano Benayol, que seria o nosso ministro da Economia, se caso Dr. Enéas tivesse sido eleito. Agora, um segundo ponto que a pessoa pode pensar, Davi, então o negócio é o PT mesmo. Não, meu irmão, o PT é o pior lado, como eu disse. Veja bem, o Lula é totalmente contra essa pouca liberdade que a gente ainda tem nas redes. Por ele tem que ter muito mais censura, muito mais pessoas perseguidas e caçadas. Não dá para confiar em uma pessoa que diz em alto e bom som que o cidadão não deve ter o direito de se defender. Ele quer a população fraca, ele quer a população medrosa, ele quer a população dependente do sistema. Um cara que diz que quando você for roubado, você tem que pagar uma bebida pro ladrão. Um cara que deixa claro que se ganhar, vai legalizar o aborto sim. Disse que é contra pessoalmente, mas que é uma questão de saúde pública, ou seja, ele quer colocar uma coisa dessa, um sacrifício a Moloque aí. Por outro lado, dizem que Bolsonaro é um golpista, é um ditador. Vocês sabem que eu não sou bolsonarista,
Mas tem coisas, meus irmãos, que é simplesmente incompatível, não bate. Se você quer dar golpe, se você quer ser um ditador, a primeira coisa que você deve querer é o quê? A população fraca e incapaz de se defender. Bolsonaro defende que você deve ter o direito de ter a sua defesa. Como é que o cara vai dar o direito de defesa, vai permitir que as pessoas tenham isso em mãos, se ele vai oprimir elas? Não faz sentido, meu irmão. Como é que o cara é um ditador e o tempo todo é pró-redes sociais? O cara fala direto, é preciso dar liberdade nas redes sociais, não pode haver censura. Quem diz isso é quem? É Bolsonaro. Se a pessoa está soltando fake news, ela pode ser processada, tem um rigor da lei aí para ela enfrentar. Por exemplo, eu estou fazendo meu vídeo aqui com a minha cara. Se eu disser alguma coisa que você não gostou, que você se ofendeu, você que está assistindo, você pode abrir um processo contra mim. Quem te tira esse direito? Então por que é que, além da lei, precisa que as redes sociais venham ser juízes e cancelem literalmente um trabalho que uma pessoa tem aqui há 5, 10 anos, como nós, por exemplo? Então não faz sentido colocar esse jargão no Bolsonaro. O grande problema de Bolsonaro é justamente o lado econômico. É aí que realmente o calo aperta. Então, diante dessa realidade, é que eu digo a vocês, nós precisamos de amadurecimento. É preciso a gente estar pronto para não levantar bandeiras de políticos. A gente tem que levantar a nossa bandeira, a bandeira do Brasil. E estar pronto para apoiar pautas. Essas que eu citei do Bolsonaro, e tem muitas outras também, eu apoio. Essa de entregar o nosso patrimônio, eu sou contra. Estou pronto aqui para fazer quantos vídeos for necessário para conscientizar a população. Estou fazendo minha parte. As propostas que o PT tem de tornar você cada vez mais fraco, tirando verba pública para promover diversos eventos para agradar a turma dele. Vocês sabem do que eu estou falando. Aquela pouca vergonha que acontecia, até marcha para Satanás tinha aí, com dinheiro público. Era pago, era gasto milhões, levando os artistas caríssimos da Rede Podre para lá. Por isso é que estão tão revoltados com o atual governo. Vocês acham que eles estão sentindo falta ou não da Lei Rouanet, aquela mamata que se tinha? Vira e mexe, eles mesmos dizem, sim, a gente vai quebrar. Por quê? É engraçado que quando tinha um movimento colorido, eles iam todos para lá, dizendo, não, a gente tá aqui porque a gente acredita na causa, beleza. Aí tirou o dinheiro, né? Diminuiu, nem tirou, só diminuiu um pouco. Já pararam de ir. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Então, meus irmãos, a gente tem que despertar, a gente tem que amadurecer. Eu estou colocando aqui em pratos limpos a situação do Brasil. Tem gente, é engraçado, a gente é atacado por ambos os lados. Eu poderia, meu irmão, ser aqui um safado, um vendido, e facilmente apoiar um dos lados, que a polarização tá grande. Ambas as bolhas tem muita gente. Se eu começasse aqui a fazer vídeos pró-Bolsonaro ou vídeos pró-Lula, você não tem a dúvida que eu bati 1 milhão fácil. Mas eu não quero esse tipo de crescimento, é um crescimento maldito. Eu sei bem a situação, eu li muito, eu estudei para falar o que eu estou falando para vocês. E a gente ainda erra, meu irmão. A gente ainda erra. Eu vejo o cenário que está aí na nossa frente, eu vejo essa estrada e sei muito bem o final desse caminho. Como a pessoa ainda sabe disso, como muitos fazem, né? Sabem da realidade e ainda assim continuam manipulando as pessoas. Eu imagino, né, sendo otimista, que se elas não forem totalmente mau caráter, elas fazem isso porque pensam, não, mas o outro lado é pior. Então é melhor eu seguir o meu lado aqui. Mas isso é uma ilusão. Nosso lado é o Brasil. Nosso lado é Deus, a família, a moral, os bons costumes. E a gente tem que estar pronto aqui para protestar contra pautas ruins e prontos para apoiar pautas boas. Seja de quem for, meu irmão. Até porque a nossa realidade é essa. Um ou outro. Infelizmente, sendo aqui claro, objetivo com vocês. E para entender isso é preciso amadurecer. Então, meu irmão, se você entende, você realmente está desperto. Quem não entende também, seja bem-vindo. Mas ainda tem que abrir um pouco mais os olhos. E aí vai entender exatamente o que a gente está falando. Tá certo, meus irmãos? Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e seguimos juntos.